Bom dia, meus queridos. Boa alvorada, boa tarde, boa noite. O meu nome é Kaique, eu sou professor de História e hoje nós continuaremos vendo o conteúdo para o nono ano. Para ser mais específico, a matéria do totalitarismo. Bora lá? Como eu deixei claro no último vídeo, vou utilizar dois vídeos para explicar o que foi os partidos totalitários entre guerras, entre 1918 até 1939. E aí é claro que nós temos dois específicos, o Partido Fascista, a Itália Fascista, e o Partido Nazista ou o nazismo na Alemanha. O stalinismo nós deixamos de lado, que nós aprendemos ele na Revolução Russa. E aí esses dois partidos totalitários que tiveram seu auge entre guerras, eles serão motivos do nosso estudo. Houveram mais partidos totalitários entre o mundo, como nós podemos citar o Salazar, até o varguismo aqui no nosso país. Porém, essas questões elas serão estudadas em outras matérias, em outros conteúdos de história, ok? Aqui focaremos no fascismo e no nazismo. Como eu disse para vocês, eu estou me baseando numa obra muito importante da filósofa alemã Hannah Arendt, que ela explica muito bem como que acontece esse totalitarismo, como ele surge, como ele se desdobra e chega até o poder. E nessa obra Origens do Totalitarismo, ela exemplifica muito bem estes passos desse sistema de governo. E para reforçar as definições de totalitarismo, temos como regimes totalitários, onde que o chefe ele centraliza o poder em suas mãos e exerce de forma autoritária. Este regime prega a total submissão do indivíduo ao Estado. Nesses sistemas existe uma forte interferência do Estado na economia e na cultura do país. Uma frase que resume muito bem foi a frase dita por Benito Mussolini, o líder fascista na Itália: tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. E também buscam aqui o fascínio e sem liberdades individuais das pessoas dentro do totalitarismo e a total exaltação da nação, e apontam inimigos comuns para todas as pessoas que moram dentro das nações onde o totalitarismo vigora. Como que vai se dar o totalitarismo na Alemanha? Ele se dá através do nazismo, e nós estudaremos como aconteceu o nazismo e como é o nazismo. Em 1918 tem o fim da Primeira Guerra Mundial e a Alemanha ela foi humilhada e derrotada. Uma situação da Alemanha durante 1918 será a seguinte: mais ou menos 45% de desempregados em todo o país, a total destruição e falência da maioria das fábricas. A inflação se encontra em 30.000% ao ano. Para vocês terem uma diferença, do nosso país a inflação no ano passado foi de 4,30%. Professor, o que é inflação? Suponhamos que você, da forma mais simples, para eu explicar, você recebe um salário de R$ 1.000. Chega amanhã, se o tomate subiu R$ 1, quer dizer que não seja a inflação. Agora, se o tomate, se a gasolina, se o tênis, se o remédio, todos esses produtos subiram, isso quer dizer inflação. O produto sobe de preço, porém o salário ele continua o mesmo. Isso quer dizer inflação. A inflação também ela vai ter a desvalorização do marco, ou seja, a moeda que era alemã, a moeda alemã que eles utilizavam. Neste mesma época, em 1918, $1 americano era igual a 1 trilhão de marcos. Você tinha que conseguir 1 trilhão de marcos para conseguir apenas uma nota de dólar. Aqui no Brasil, neste ano, $1 era equivalente a 5, quase a preço de comercial, a R$ 5,70. Olha, para vocês terem uma base, você tinha que conseguir até uns meses atrás R$ 5 para conseguir $1 americano. Já os alemães eles tinham que ter 1 trilhão de marcos. O governo alemão aqui neste período era uma república parlamentarista e liberal-democrática de caráter deste viés. E o governo também ele não consegue superar essa terrível crise que assolava o país. A Alemanha está em total crise e em ruínas. Eu linkei aqui uma imagem muito interessante de uma mulher na Alemanha durante 1918, ela colocando folhas de marco, folhas de notas dentro de uma lareira
porque era mais barato arrumar dinheiro na Alemanha do que propriamente comprar madeira para fazer fogo. É uma calamidade. Bom, e aí, um ano após 1919, a eleição presidencial na Alemanha, a vitória vai ser do Friedrich Ebert, era o Partido Democrata, que nosso cidadão aqui à direita. Inclusive vai ter fortalecimento de inúmeros partidos totalitários, dentre eles o Partido Nazista e o Partido Comunista crescerão muito na Alemanha. Como que era o Partido Nazista? Ele foi fundado em 1920 e era um partido fascista. Os fundadores eram estudantes, jornalistas e ex-soldados. O nome do partido nazista era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, NSDAP. Aqui vocês podem reparar o símbolo do partido nazista. Eles colocavam uma suástica, e essa suástica ela vem do sânscrito, que é uma língua que se encontrava na Índia, que quer dizer boa sorte ou vai com sorte, algo do tipo. E este partido ele era considerado nazi, então o partido nazista também recebia o nome de nazi. O membro do partido, é claro que vai receber o nome de nazista. Em 1920, um rapaz chamado Adolf Hitler, que ele inclusive nasceu na Áustria, porém se erradicou na Alemanha, ingressa no partido e logo torna-se líder do mesmo partido nazista. Durante 1920 até 30, vai ter um grande crescimento do mesmo partido na Alemanha. E aí em 1923 tem o push da cervejaria. Por quê? Cervejaria eram grandes bares que eles tinham na Alemanha, inclusive eles se reuniam as pessoas. E lá os nazistas, eles bolam um plano de tentar tomar o poder à força na Alemanha, porém eles fracassam. E aí o Hitler e alguns nazistas são presos. Lembrando que na prisão o Hitler, o líder do partido nazista, escreveu sua obra máxima, Mein Kampf, que em português significa Minha Luta. O livro contém os fundamentos do nazismo. No ano de 1923, os mesmos Estados Unidos da América, eles lançam um plano econômico chamado Plano Dawes, que tinha o objetivo de ajudar os alemães. No ano de 1924, a Alemanha começa a se recuperar economicamente. O governo ele era liberal democrático e volta a ter grande prestígio dentro da Alemanha. Só que o partido nazista e o comunista eles deixam de crescer a partir de 1924. E em 1925 houve eleições presidenciáveis com a vitória de Hindenburg do Partido Democrático. Esse rapaz aqui, um ex-militar, um ex-soldado do alto escalão alemão. Em 1929 tem a quebra da Bolsa de Nova York, que nós já estudamos. E os Estados Unidos muito endividado consigo mesmo, a sua economia caindo. Ele o que faz? Ele retira a ajuda dos alemães e a crise volta a assolar a Alemanha. A democracia aqui volta a ser contestada e fortalecimento dos regimes ditatoriais são bem comuns na Europa. E em 1932 terá as eleições na Alemanha. A Alemanha tem dois tipos de eleições. Primeiro as eleições presidenciais e as eleições do parlamento. Aqui houve três principais candidatos à eleição na Alemanha. O Ernst Staumann, do Partido Comunista, o Adolf Hitler, do Partido Nazista, e Hindenburg, do Partido Democrata. Inclusive ele tem a vitória e com mais de 53% dos votos. Já as eleições parlamentares, o Partido Comunista ele fica com mais ou menos 30% do parlamento e o Partido Nazista mais ou menos 40% do parlamento após essa eleição de 1932. O Hindenburg ele vai nomear o von Papen, que era do Partido Democrata, como primeiro-ministro. Só que o von Papen, com dificuldades no parlamento, ele não conseguia governar, pediu demissão. E aí em 1933 Hitler é nomeado o primeiro-ministro alemão. Hitler começa a perseguir os comunistas, que eram seus rivais. E em 1933, os nazistas colocam fogo no próprio parlamento, que o parlamento na Alemanha se chama Reichstag. Os nazistas culpam os comunistas pelo ato
E aí os nazistas queriam que o povo ficasse contra os comunistas, seus rivais. E em 1933, nazistas eles queimam livros que criticavam a própria ideologia alemã. Inclusive foram mais de 20 mil livros. Aqui eu coloquei uma imagem desta queima dos livros pelos nazistas. E em 1934, Hindenburg, presidente, ele vai morrer por causa que ele já era uma pessoa velha, e o Hitler, primeiro-ministro, assume como presidente. Então ele terá dois cargos, primeiro-ministro e presidente. E criou duas milícias, o Hitler, a SA e a SS, com o objetivo de reprimir a oposição e transmitir seus ideais pela Alemanha. Bom, aqui terá também em 1934 a Noite das Facas Longas ou Noite dos Longos Punhais. A SS, que aqui era uma tropa que foi criada por Hitler, junto com a SA também eram tropas criadas para ter o expansionismo da ideologia alemã e a proteção de alguns membros do partido. Aqui a SS defendia a propriedade privada. O líder da SS é Heinrich Himmler. O lema era minha honra e chama-se lealdade. E do outro lado, a SA defendia que tudo deveria pertencer ao Estado nazista. E também o líder Ernst Rommel. Ok? Aí o Hitler, com medo dessa SA, que ela estava crescendo muito dentro da Alemanha, ele ordenou que os seus membros da SS exterminassem os membros da SA. O Hitler ele cria a Gestapo, que era a polícia secreta nazista, e em 1935 iniciou a política antissemita, ou seja, a perseguição dos judeus. Inclusive no livro que o Hitler ele escreveu, ele diz que o problema da Alemanha ter perdido a Primeira Guerra Mundial foi culpa dos judeus. Isso é uma grande mentira. A Alemanha ela perdeu por conta que não tinha forças para conduzir uma guerra em larga escala. Mas essa questão de perder por causa de um fator judaico criou grande força na Alemanha, porém era mentira. E o Hitler ele defendia que a Alemanha estava em ruínas por causa da crise econômica, muito por conta dos comunistas e os judeus. E aí os judeus, a partir de 1935 na Alemanha, foram impedidos de exercer as profissões no próprio país, na Alemanha. O Hitler volta a produzir armas, lembrando que a Alemanha estava proibida desde o fim da Primeira Guerra Mundial de produzir qualquer tipo de arma. E aí, de 1936 a 1939, as armas são testadas na Guerra Civil Espanhola. Em 1938, a Alemanha anexa a Áustria. E em 1939, aconteceu a Noite dos Cristais na Alemanha. Foi um evento ocorrido no dia 9 de novembro. Na Alemanha e na Áustria, as casas, comércios e sinagogas onde que os judeus eles oravam foram destruídos e incendiados pelos nazistas. Como vocês podem reparar, aqui a imagem é uma loja judaica que foi estilhaçada, os vidros todos quebrados. E os judeus começam a serem mandados para os campos de concentração e extermínio na Alemanha. Lembrando que o campo de concentração não é aquele apenas que o jogador de futebol fica, mas o campo de concentração é o local que as pessoas trabalham forçados, e o campo de extermínio é onde as pessoas morrem, são mandadas para morrerem. Bom, e aí em 1939 o Hitler ele domina a região do Sudete, que antigamente era considerada a região da Tchecoslováquia, que é um país que tem na América Central, na Europa Central, perdão. O Hitler se torna o Führer, que é líder em alemão. O Hitler também recuperou a economia alemã e também ele tem um grande lema que é Ein Hitler, Ein Führer, Ein Volk, que é um império, um líder e um povo. E em 1939 ele faz o pacto de aço, que é a Alemanha e a Itália, que elas se ajudariam mutuamente. E temos aqui uma imagem do Hitler, como vocês podem reparar, ele inspecionando tropas da Alemanha. E aqui uma cerimônia que teve na cidade de Nuremberg, que tem a presença do exército nazista, como vocês podem ver. Ao fundo tem a suástica, que é o símbolo da Alemanha nazista, da bandeira da Alemanha nazista, o uso da águia aqui ao fundo e essas tropas, o exército nazista. Como vocês podem reparar, o totalitarismo sempre busca o fascínio, as pessoas entrarem dentro da questão de Estado, várias pessoas, e a bandeira nazista, como vocês podem reparar aí acima. Bom, o nazismo na Alemanha ele matou mais de 6 milhões de judeus.
Perseguiu inúmeras minorias, como ciganos, homossexuais, deficientes. Também perseguiu cientistas e qualquer um que fosse contra a ideologia. Eles produziam muita propaganda em massa do regime para as pessoas. Inclusive, um dos cientistas mais conhecidos que foram perseguidos na Alemanha nazista é considerado como um dos maiores cientistas da história, que é o Albert Einstein. Também matavam pessoas em câmaras de gás, ou seja, as pessoas eram levadas para um cômodo fechado e lá respiravam gás e morriam esses inimigos da Alemanha nazista. Inclusive faziam inúmeras experiências com os prisioneiros. Como vocês podem reparar aqui, ó, algumas imagens de crianças dentro desses presídios, né, que são os campos de concentração, e outras pessoas também que foram libertadas. Vocês podem reparar como essas pessoas estão magras. Evidentemente elas eram muito maltratadas dentro da Alemanha nazista, né, os que fossem contra a ideologia nazista ou supostamente inimigos da causa alemã. E eu deixo aqui também para vocês algumas dicas culturais sobre essa questão nazista, como um filme muito bacana que tem sobre o pianista, que ele era um judeu perseguido, inclusive na Alemanha nazista. Logo ao lado, aconselho vocês também a pesquisarem um pouco sobre a história do Magneto, o vilão do X-Men, que ele é um judeu, inclusive ele foi perseguido na história, né? É claro que é uma história fictícia, porém tem muitas bases reais, o Magneto. Tem um livro bacana também que se chama A Cor da Coragem, que ele não era inimigo da Alemanha, porém esse menino, que é o principal membro aqui deste livro, dessa história, ele era filho do prefeito de Varsóvia e vai ser perseguido na Segunda Guerra Mundial, porque a Alemanha ela invade a Polônia e a Varsóvia era a capital da Polônia. A Vida é Bela, que é um filme excelente também, que conta como que era a vida nos campos de concentração. Temos A Lista de Schindler também, que é um excelente filme, aconselho a vocês. E Fuja, Coelhinho Fuja também é um livro que conta um pouquinho sobre os irmãos que fugiam dos crimes da Alemanha nazista. E por fim, também eu aconselho vocês a visitarem uma página no Instagram que se chama Eva Stories. Ela é uma recriação baseada em fatos reais de uma judia que foi perseguida na Alemanha nazista. E aqui nesta mesma conta, as pessoas, elas, nos dias atuais, elas reconstruíram toda a história de Eva durante os dias da invasão nazista, a perseguição com os judeus e ela ser mandada para um campo de concentração. É muito bacana a obra. Bom, eu também nem deveria, para finalizar, colocar aqui para vocês isso daqui, mas hoje em dia tem muita gente que levanta essa discussão. Ou vocês já ouviram na internet, algum meme, algo do tipo. Isso daqui é uma ilusão que não é cabível. E vocês já entenderão. Se o nazismo é de esquerda ou de direita, de concepção política de esquerda ou de direita. Bom, essa discussão ela não existe na historiografia. Como uma mula sem cabeça. Não existe para nós. Pessoas que fazem a ciência exatamente sério e com coesão, isso não existe, é uma coisa de ilusão. Eu coloquei para vocês, se acaso alguém perguntar, né, aí vocês vão criticar, o professor de história meu não ensinou. Bom, é claro que existem inúmeros aspectos que eu posso falar, dialogar, conversar, discutir, mas aqui não há tempo, o nosso tempo é curto e tempo é dinheiro. Bom, só para deixar bem claro, esta mesma concepção de se o nazismo é de esquerda ou de direita, tem muita gente que fala que o nazismo é de esquerda. Bom, essa concepção, essa ideologia que o nazismo ela foi inventada na internet por extremistas que consideravam-se de direita, ou seja, posição política. Para vocês terem uma base, eu utilizo inúmeras justificativas para comprovar que o nazismo ele é de direita. Porém, eu vou usar apenas uma aqui. Para vocês terem uma comparação, ali a obra que eu deixei claro do Hitler, que é A Minha Luta, o Mein Kampf, é uma obra da máxima do nazismo, que prega a união apenas dos povos germânicos.
Então, se você for nazista, germânico, alemão, você está dentro da Alemanha nazista. Agora, já o livro do Manifesto Comunista, que é a obra máxima do comunismo, vai pegar a união dos trabalhadores do mundo. Olha só a diferença. Então, se você for trabalhador ou simpatizar com a causa do comunismo, você está dentro. Olha a diferença. Um prega só a união dos germânicos, dos alemães. Outro prega qualquer união dos povos, que um é a obra máxima de esquerda e a outra a obra máxima de direita. Então não existe nenhum cabimento científico que prove que o nazismo é de esquerda. O nazismo ele é um movimento de extrema direita que ocorreu. E para finalizar, também deixo aqui para vocês uma dica cultural muito legal da banda rio-grandense Engenheiros do Havaí. Eles têm uma música legal que se chama Toda Forma de Poder, que é o álbum Longe Demais das Capitais, e fala um pouquinho sobre totalitarismo. E eu vou não cantar, né, mas eu, como vocês podem reparar, eu deixei ela aqui. Que é assim, eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Fidel, ele foi um líder cubano, totalitário, e o Pinochet também é um líder totalitário de direita que ele governou no Chile. Aí tiram sarro de você que não faz nada. E eu começo a achar normal que algum boçal atire bombas na embaixada. Este evento de tomada do governo chileno, o golpe que teve, né, os militares tomaram, eles bombardearam a embaixada chilena, o governo chileno, e aqui é resumido nessa obra. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo o que eu vi. Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. Toda forma de conduta se transforma numa luta armada. A história se repete, mas a força deixa a história mal contada. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo o que eu vi. E o fascismo é fascinante, olha aqui, deixa a gente ignorante e fascinado. Lembra que eu falei, o fascismo, ele sempre busca o fascínio, inclusive deixa as pessoas fascinadas. E é tão fácil ir adiante esquecer que a coisa toda está errada. E eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo o que eu vi. Bom, e assim eu encerro a minha aula. Espero que tenham gostado. Deixa aqui os meus agradecimentos a todos que acompanharam este vídeo por completo. E qualquer dúvida eu estarei à disposição de vocês. Ok? Tchau!